eu sou Marina, docente do Departamento de Tecnologia e Ciência de Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje apresentarei a técnica de número mais provável. Essa não é uma técnica de contagem, e sim uma técnica de estimativa, e ela tradicionalmente é utilizada para a detecção de coliformes em alimentos. Também para a detecção de víbrio a partir de alimentos. Elas são diferentes etapas, então tem uma etapa que é o teste que a gente chama presuntivo e outra que é o teste chamado confirmatório. Para o teste presuntivo, que é a primeira etapa, nós utilizaremos um caldo lactosado, o LST, laurilsulfato triptose, e depois, nas etapas seguintes, para a confirmação que se trata realmente de coliformes, nós utilizaremos os meios de verde brilhante, verde bile brilhante, que possuem sua composição bile, que é um inibidor de bactérias gram-positivas, e principalmente gram-positivas, e depois o caldo EC, que é para verificar a presença de coliformes termotolerantes, mais especificamente Escherichia coli. Para a realização dessa amostra, então, além dos meios de cultura estéreis, nesse caso são caldos, nós trabalharemos com tubos múltiplos de 3, também podem ser 5 tubos múltiplos, que depois será utilizada o crescimento, turbação do meio com produção de gás. Será utilizada uma tabela estatística para estimar a quantidade dessas bactérias, desses coliformes presentes em um alimento. Não sei se vocês podem observar que no interior desse tubo tem um tubo menorzinho de vidro, chamado de tubo de Duran. Esse tubo de Duran serve para reter o oxigênio produzido por esse grupo de bactérias, se eles forem capazes de fermentar a lactose. Então é fermentação de lactose com produção de gás, que será visualizado como uma bolha de ar dentro deste tubo de Duran, e às vezes o meio pode ficar mais ou menos turvo. Se houver turvação sem produção de gás, esse não é considerado um tubo positivo. O grupo dos coliformes é um grupo bastante relevante de bactérias em microbiologia alimentar, visto que ele indica a presença de contaminantes de origem fecal. Existe um grande grupo que a gente considera os coliformes totais, que são bactérias capazes de fermentar lactose a 37 graus, com formação de gás, e dentro deste grande conjunto, um grupo que chamamos de coliformes termotolerantes. Esses coliformes termotolerantes, eles são capazes de fermentar lactose em 44 graus e meio, com produção de gás. E desses coliformes, maior parte desses coliformes termotolerantes tem origem no intestino, e mais de 90% deles são do gênero Escherichia coli. Então, por isso que é a relevância, visto que a Escherichia coli é um patógeno relevante para a microbiologia de alimentos, tendo importância como causadora de doenças de transmissão alimentar. Além desses meios de cultura, nós temos material básico para análises microbiológicas, que é um saco estéril, saco para homogeneizador de amostras. Temos também 225 mililitros de água peptonada estéril, visto que nós trabalharemos com a nossa unidade analítica de 25 gramas. Trabalharemos com uma amostra de salame, na verdade, linguiça colonial. E também temos tubos contendo 9 mililitros de água peptonada também estéril para fazermos a diluição. Pipetador automático ajustável entre 1
ml, 1 mililitro, que é o que nós precisaremos, ponteiras estéreis, álcool para higienização do ambiente de trabalho e o nosso bico de Bunsen. Então nós faremos a análise rotineira, homogeneização, pesagem, homogeneização da amostra e depois será transferido as diluições para os tubos contendo LST. Esses tubos serão incubados e os tubos que em 24 ou 48 horas, até 48 horas, apresentarem formação de gás e turvação do meio, serão transferidos para esses dois meios e incubados nas temperaturas mais restritivas. Este para confirmação dos coliformes totais e este para confirmação da presença de coliformes termotolerantes. E essa técnica dos tubos múltiplos ou número mais provável, ela ocupa bastante espaço no laboratório de microbiologia e muitos laboratórios estão substituindo por métodos rápidos, principalmente em placas de métodos rápidos, sendo a mais conhecida, a Petrifilm. Vou apresentar um esquema no quadro e depois a Jéssica vai realizar as análises e já falaremos também das etapas posteriores. Aqui nós temos o esquema de uma análise de número mais provável, que é uma análise que é frequentemente usada em microbiologia de alimentos para a detecção de coliformes e também ela é utilizada para a detecção de vírus. A técnica ela tem duas etapas, uma é denominada de teste presuntivo e a outra é chamada de teste confirmativo. Então, inicialmente a gente faz este teste presuntivo, pega-se as 25 gramas de amostra, 225 mililitros de água peptonada, uma parte sólida para 9 líquidas, diluição 1 para 10 ou 10 na menos 1, homogeneiza-se em um Stomaker durante 1 minuto ou então um Smasher Bag Mixer. Depois dessa homogeneização, então esse nosso homogeneizado será a diluição 10 na menos 1 ou 0,1. Transfere-se 1 mililitro desse homogeneizado para um tubo contendo 9 mililitros de água peptonada, estéril, e será a nossa diluição 10 na menos 2, e 1 mililitro após homogeneizado é transferido para um segundo tubo contendo 9 mililitros de água peptonada, que assim dará a nossa diluição 10 na menos 3. Então 10 na menos 3, 0,001, menos 2, 0,01 e menos 1, 0,1 grama por ml. Depois que nós tivermos este material preparado, nós transferiremos para tubos contendo caldo-laril sulfato triptose com tubinho de Duran. Esse meio é um meio esterilizado e servirá para, de forma presuntiva, estimarmos a possibilidade de ter coliformes nessa amostra. Pegaremos 1 mililitro do 10 na menos 3 e transferiremos para 3 tubos identificados em 10 na menos 3, contendo esse meio LST, ou também chamado de caldo lactosado, e um tubo de Duran. Transferiremos também 1 mililitro para cada um dos 3 tubos da diluição menos 2 e também 1 mililitro para 3 tubos da diluição menos 1. Esse caldo LST ele será incubado 37 graus de 24 a 48 horas. A leitura em 24 horas só será feita no caso de todos darem positivo. Porque, caso um deles não positive em 24 horas, nós temos que aguardar 48 horas para termos certeza que esse tubo não vai formar gás. Então, um tubo positivo será um tubo com uma bolha de ar dentro dele e possível turvação no meio. Então, decorridos
às 24 ou 48 horas, então vamos considerar 48 horas, nós vamos lá observar esses tubos positivos e darmos início ao teste confirmativo. Obviamente, se não tiver nenhum teste positivo em 48 horas, nenhum tubo positivo em 48 horas, encerraremos essa análise. Mas caso haja formação de gás dentro de um tubo LST, eu preciso fazer a continuidade. Para cada tubo LST positivo, eu preciso de um tubo verde, de caldo verde brilhante correspondente e também um de caldo EC correspondente, identificado com o mesmo número da diluição. Então, decorridas as 48 horas, nós pegaremos com uma alça de inoculação, uma alça de platina, retiraremos uma porção do caldo LST e transferiremos para caldo verde brilhante, incubando a 37 graus por mais 48 horas, visando a confirmação da presença de coliformes totais. E também, a partir do mesmo tubo que eu utilizar uma alçada para o verde brilhante, eu transferirei uma alçada deste para o caldo EC. No entanto, no caldo EC, ele será incubado a 44,5 graus, 45 graus por 48 horas, visto que a partir desse meio de cultura nós queremos detectar os coliformes termotolerantes. Enfim, então lembre-se, cada tubo positivo de LST vai ter um tubo correspondente de verde brilhante e um tubo correspondente de caldo EC, os quais serão incubados em temperaturas diferentes, que será o teste confirmativo. Depois de 48 horas, nós vamos pegar esse tubo EC e faremos a observação de quantos desses tubos tiveram a formação de gás. A partir de um tubo positivo, que aqui eu trouxe para mostrar para vocês os tubos positivos, nós vamos contar quantos tubos tem essa formação de gás, essa bolinha de gás presa no tubo de Duran. E então a gente faz uma trinca. Aqui nós temos um esquema de positividade 311 para o verde brilhante e 100 para o caldo EC. Lembrando, verde brilhante 37 graus, caldo EC 44,5. Então, o que nós pegamos o nosso resultado? Vamos supor os 3 tubos na diluição -1 produziram gás. Então, o número 3. Dá -2, 1. Dá -3, 1. Obviamente que aqui a gente utilizou 3, mas eu poderia ter feito mais diluições e assim teria muito mais possibilidade. Só que quando eu faço isso, eu tenho que fazer o meu fator de correção. Então temos essa tabela com os resultados, que é a nossa tabela NMP, uma tabela estatística. No caso, nós trabalhamos com 3 tubos, ela pode ser feita com 5 tubos, e essa de 3 tubos nos dá um intervalo de confiança de 95% nos resultados. Então, para o caldo VB, 311, e desses inoculados, apenas um na diluição 10 - 1 confirmou presença de termotolerantes. Bom, um tubo equivale a quantos micro-organismos? É isso que eu preciso ver na minha tabela. Então, pego o primeiro resultado de coliformes totais. 311. Procurando na tabela, 311 equivale a 75 mmPs. O mínimo são 17 e no máximo 200 micro-organismos presentes em cada grama dessa amostra. Micro-organismos não, coliformes totais. E 100
procurando na nossa tabela 3,6 coliformes tolerantes por cada grama de amostra analisada, no mínimo de 0,17 e o máximo de 18 coliformes termotolerantes para cada grama dessa amostra analisada. Então, é uma técnica relativamente simples de se executar e é muito importante ter cuidado no momento da leitura para não se confundir as diluições e para anotar adequadamente os números e consultar com cuidado a tabela NMP correspondente. Então aqui é um esquema que nós temos do número mais provável, que é uma técnica de bastante relevância em microbiologia alimentar. Olá, eu sou a Jéssica, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria e hoje farei a técnica dos tubos múltiplos ou do número mais provável, também conhecido como NMP. Antes de começar qualquer técnica no laboratório de microbiologia, deve-se higienizar a bancada com álcool 70. O álcool 70 é utilizado porque os 30% de água permite que o álcool penetre mais rapidamente no interior da célula do micro-organismo, alterando as camadas lipídicas e desnaturando as proteínas, fazendo com que o micro-organismo entre em colapso. Por isso nós utilizamos álcool 70. Como a professora Marina disse, hoje faremos a análise da linguiça colonial. Para isso, faremos primeiro a diluição decimal seriada, que é pesar 25 gramas do alimento e diluir e colocar em contato com 225 gramas da água peptonada 0,1%. Então a gente vai colocar no Stomaker, que está programado para 1 minuto. O alimento já foi esmagado, nossa linguiça, e o que facilita o contato do diluente com o micro-organismo. Essa aqui é a diluição 10 a menos 1, ou seja, 1 para 10. Faremos então a diluição 10 a menos 2, que é colocar 1 ml da solução da diluição 10 a menos 1. Um tubo que contém 9 ml de água peptonada, 9 ml de água peptonada. Essa vai ser a nossa diluição, vou escrever, da 10 a menos 2. Para fazer a diluição 10 a menos 3, ou seja, 1 para 1000, devemos pegar 1 ml da diluição 10 a menos 2, espetar em 9 ml de água peptonada. E nós temos a diluição 1 para 1000, 10 a menos 3. Vamos fazer então? Deve-se sempre trabalhar com a chama entre você e o analito. Porque impede que você contamine o analito e que o analito, porventura, contamine você. Então, flambo o tubo e coloco 1 ml. Agora eu vou agitar por 30 segundos no agitador de soluções. Depois de 30 segundos, nós vamos pipetar 1 ml da amostra da diluição 10 a menos 2 na diluição 10 a menos 3.
agitar. Então, a nossa diluição seriada decimal está pronta. Bem, agora nós vamos fazer o teste presuntivo, que consiste em inocular 1 ml de cada diluição em triplicada nos caldos lauril sulfato, que é o meio para o teste presuntivo. Primeira coisa, vamos identificar os tubos. Lauril sulfato, diluição -1. Lauril sulfato, diluição -1. Lauril sulfato, diluição -1. Lauril sulfato, diluição -2. Lauril sulfato, diluição -2. Lauril sulfato, diluição -2. Lauril sulfato, diluição -3. Lauril sulfato, diluição -3. Lauril sulfato, diluição -3. Quando a gente começa a diluição mais diluída, que é a diluição -3, e vai até a mais concentrada, que é a diluição -1, nós não precisamos trocar a ponteira. É o que nós vamos fazer agora. Vamos começar com a -3, então. Vamos agitar um pouquinho no vórtex. Pego 1 ml da solução da diluição -3 e coloco um tubo na -3. Agora, pegar a diluição 10 a -2. Não troquei a ponteira. Observem que eu estou sempre flambando o tubo ao abrir e ao fechar, para eliminar as contaminações. Não troquei a ponteira.
for inoculado as diluições no meu tubo. Agora eu agito um pouco. A etapa do teste presuntivo já está feita. Agora, nós devemos incubar esses tubos a 35 graus Celsius por 48 horas. Passadas 48 horas, vamos fazer a leitura dos nossos resultados. Observem que os 3 tubos da diluição 10A-1 apresentaram resultado positivo. Apresentaram bolha. O que é resultado positivo? É essa bolha de ar presente no tubo de Duran. Ou seja, significa que o micro-organismo fermentou a lactose com produção de gás. Então, nós temos 3. Aqui na diluição 10A-2, observem que apenas 2 tubos apresentaram o resultado positivo. Ou seja, produção de gás, fermentação da lactose com produção de gás. E na diluição -3, apenas um tubo apresentou resultado positivo para a presença de coliformes. Agora nós vamos confirmar que o que tem aqui nos tubos que apresentaram bolha, ou seja, produção de gás, são realmente coliformes. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos identificar os tubos. Esse aqui é o caldo VB, que serve para os coliformes totais. Nós pegaremos uma alçada do tubo positivo e colocaremos no caldo VB. Se der positivo aqui, ou seja, nós temos coliformes totais. Esse aqui é o caldo DC, que é responsável por indicar a presença de coliformes termotolerantes. Ou seja, são os coliformes que fermentam a lactose com produção de gás quando incubados a 45 graus Celsius por 48 horas. Então, a gente passa uma alçada dos tubos que deram positivos para o caldo EC, e se tiver presença de gás, após 48 horas incubados a 45 graus Celsius, significa a presença de coliformes termotolerantes. A primeira coisa que a gente faz é enumerar os tubos. Verde brilhante, -1. Verde brilhante, -1. Verde brilhante, -1. Verde brilhante, -2. Verde brilhante, -2. Verde brilhante, -3. EC, -1. E EC, -1. EC, -2. E EC, -3. Bem, devidamente identificados os nossos tubos, vamos agora para a parte de retirar os micro-organismos do caldo LS e passar para os nossos outros meios. Nós temos aqui, nós vamos contar com a alça de platina. Então, vamos flambar. Eu espero esfriar um pouco. Flambo. E coleto uma gota.
Lampo novamente. Para colocar no cal descer. Deixo sempre os tubos em meia rosca para que permita a entrada de oxigênio para o crescimento do micro-organismo. Agora vamos para o outro caule. Então agora nós vamos fazer a leitura das análises que foram feitas de NMP em amostra de salame. Só relembrando, os tubos de LST, lauril sulfato triptose, com que havia acúmulo de gás, foi transferido uma alça deles para o verde bile brilhante e também para o meio EC. Então, o que nós incubamos? Essa parte é o teste confirmativo e eles foram incubados numa temperatura de 37 graus, 44,5, 45 graus, para a confirmação dos coliformes termotolerantes, que são os de maior relevância, visto que mais de 90% é E. coli e eles têm uma provável origem fecal. Então vamos, como eu comentei anteriormente, este não é uma contagem e sim é um teste de estimativa. Para a leitura dos resultados, nós temos uma tabela estatística que nós devemos nos basear. Essa tabela está no material de vocês, lá no roteiro, então vocês podem acompanhar. Então, essa tabela é de 3 tubos, série de 3 tubos, que foi o que nós utilizamos. E como vocês podem observar, nela tem 01, 001 e 0001, que equivale a 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3. Então, nós temos que fazer trincas. Na diluição menos 1, nós precisamos contar quantos desses tubos deram positivos, os que no teste positivo tinham gás, quais desses confirmaram gás no teste confirmatório. Então, para coliformes totais, trabalhamos com o verde brilhante. Tem que observar, como vocês podem ver, temos uma bolha de gás. Então, primeiro tubo positivo, 1. Segundo tubo também confirmou que se trata de coliforme total. Terceiro tubo também. Então, o nosso primeiro tubo, o primeiro número para ser procurado na tabela é o 3. Então, no 01, que é a nossa primeira diluição, nós iremos lá no número 3. Então, tem todas essas alternativas de 3, dependendo do resto da combinação. Então, vamos ver o segundo, a diluição 02, 10 na menos 2. Então, primeiro tubo negativo. Segundo tubo positivo, confirmou. E terceiro tubo também negativo. Então, nosso segundo número é 1. Então, é 3, 1, 3, 1. E vamos ver na nossa terceira diluição, 10 na menos 3. Primeiro tubo negativo. Segundo tubo positivo. Então, o nosso número é 3, 1, 1. Na nossa tabela, 3, 1, 1, equivale ao número 75. Então, o número mais provável é 75 colônias de micro-organismos por grama da amostra analisada. Esse é um intervalo de confiança de 95%. E o 3, 1, 1, então, no mínimo vai ter
17 micro-organismos e no máximo 200 micro-organismos nessa amostra. Mas o número mais provável é que nessa amostra contenha 75 unidades formadoras de colônia de coliformes. Número 75, número mais provável. Então, são provavelmente colônias bacterianas, mas não é uma contagem, porque foi incubado a 37 graus. Vamos ver para coliformes termotolerantes, os antigamente chamados de coliformes fecais. Então, diluição -1, positivo. Então, temos um positivo. Segundo tubo, não há gás, negativo. Terceiro, também negativo. Então, o nosso primeiro número é 1, aqui na tabela. Então, 0,1, que é a 10 na -1, 1. Segundo tubo, negativo também. O outro tubo também inoculado, negativo. Então, nosso segundo número é 0, porque nenhum deles confirmou a presença de coliformes termotolerantes. 1, 0. Então, temos essa trinca. E na diluição -3, 1 tinha crescido no primeiro teste e não confirmou. No presuntivo, então, estava positivo, mas não confirmou ser E. coli. Então, o nosso número vai ser 100, 3,6 NMP por grama. Então, no mínimo vai ter 0,17 colônias e no máximo serão 18 colônias bacterianas por grama de amostra, visto que a nossa amostra era uma amostra sólida. Então, é importante que vocês lembrem, fixem que não é uma contagem, como a gente vê em técnicas de plaqueamento, mas sim uma estimativa, porque leva em consideração tabelas combinatórias estatísticas. E com isso, então, encerramos a nossa análise de NMP em alimentos. Espero que tenha sido claro e qualquer dúvida, podem deixar uma pergunta.